No vídeo de agora vamos trazer uma informação bem importante envolvendo dois clubes brasileiros e essa informação pode dar um início de muita coisa no futebol brasileiro envolvendo dívida. Pois é, inclusive por falar em dívida, o Vasco sofreu transfer ban na FIFA. Por que será? Qual dívida que chegou à FIFA e o Vasco foi punido? Também vamos atualizar aqui a situação do Alcaraz, temos atualização sobre isso. Tem jogador que pode ser devolvido ao Flamengo após novo ato de indisciplina. Tem também Flamengo e Corinthians brigando por atacante. Será que é verdade isso? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos. Vamos começar com essa bomba que a gente trouxe em primeira mão. O Cuiabá fez um importante movimento jurídico nos bastidores contra o Atlético Mineiro. Clube que tem dívida com o Dourado em relação a Daverson e o caso já está até na CNRD da FIFA. O que o Cuiabá fez? Olha isso, cara. Jogada de mestre da diretoria do Cuiabá. O Cuiabá, ciente que os controladores da holding, que é dona da SAF do Galo, são Rubens Meni e o Ricardo Guimarães, e que ambos são donos de banco, no caso Meni é o dono do Banco Inter e o Guimarães, dono do Banco BMG, o Cuiabá fez uma reclamação no Banco Central, dizendo que esses dois donos de banco estão inadimplentes em uma das empresas que são donos. Na visão do Cuiabá, a situação coloca em xeque a credibilidade de instituições que recebem depósitos de pessoas físicas em poupança, por exemplo. Eu tive acesso ao documento de 3 páginas que o departamento jurídico do Cuiabá enviou ao Banco Central. Um dos argumentos foi: dono de banco, pelas leis brasileiras, não pode ter nenhum tipo de dívida, senão isso é considerado default. O default no mercado financeiro significa calote ou moratória. Embora o termo seja mais utilizado quando se fala de países, ele se aplica também ao meio empresarial. Ou seja, empresas que atrasam ou não honram pagamentos junto a bancos e demais credores também podem entrar em default, pelo menos por parte deles, né? E aí o Cuiabá faz essa reclamação no Banco Central. Inclusive, isso está mexendo com outros clubes também, porque vários dirigentes de alguns clubes me procuraram para me pedir esse documento. Eu, obviamente, não passei. Falei, eu não posso fazer isso, tenho um compromisso com minha fonte. Mas clubes que têm dinheiro a receber do Atlético Mineiro, por exemplo, me procuraram. Então, o Atlético Mineiro com certeza vai sofrer mais ações como essa, ou melhor, os donos da SAF do Atlético Mineiro vão sofrer mais ações como essa. Pode dar em nada? Talvez sim, eu não sou o cara que, enfim, tem um conhecimento absurdo sobre essa parte jurídica, mas se o departamento jurídico do Cuiabá está fazendo isso é porque entende que pode ter sucesso. E por falar em dívida, o Vasco sofreu transfer ban da FIFA por dívida com o Nantes pela contratação de Adson. O clube deve 24 milhões e afirma que está trabalhando na reversão da decisão, pois está impedido de realizar pagamentos a credores em função do regime de recuperação judicial. É basicamente, devo, não nego, vou pagar quando puder porque eu estou em recuperação judicial. A que ponto chegou o Vasco da Gama, cara? Assim, de verdade, ladeira abaixo, incrível, cara, a parte financeira do Vasco, e o Pedrinho continua sendo presidente, parece que não tem uma luz no fim do túnel para mudar, não. Vamos ver, vamos acompanhar. De fato, a janela de transferência ainda está longe de abrir. Vamos ver se, em nota oficial, o Vasco ressaltou que, como a janela está fechada, a punição não traz prejuízo imediato. Mas beleza, querendo ou não, mancha o nome do clube, né? A imagem do clube. Você sofreu um transfer ban. Cara, o Vasco é enorme, é um clube enorme. E mudando de assunto aqui, galera, falar de Fluminense agora, que anunciou a rescisão de contrato com o Renato Augusto. Eu vi alguns torcedores do Flamengo pedindo a contratação do Renato Augusto. Pelo amor de Deus, José Boto, feche os olhos. Nada contra o Renato Augusto, cara, eu considero um gênio da bola, inteligentíssimo com a bola nos pés, mas tem 37 anos e a gente já trouxe a informação que o Flamengo quer reformular o elenco, diminuir a média de idade. Obviamente não pensa na contratação do Renato Augusto. E vou além, tá? Eu, se eu fosse o Renato Augusto, pensaria até numa aposentadoria, porque eu não vejo o Renato Augusto jogando em alto nível na Série A mais não, cara. Não vejo mesmo assim. E eu falo isso lamentando, tá? Porque é um jogador que eu gostava muito de assistir. Como é inteligente com a bola nos pés. Mas, fisicamente falando, sempre sofreu com várias lesões. A gente lembra disso.
e agora está com 37 anos, uma idade extremamente avançada. Eu acho que ele e o Fluminense tomaram a decisão correta nessa rescisão amigável entre as partes. E eu apurei para ver se ele iria para algum clube. Que me falaram no lado do jogador vai ficar em casa por enquanto, descansando. Quem pode voltar para casa, no caso o Flamengo, é o Peterson. Lembra dele, atacante, que surgiu nas categorias de base como joia, milionária, torcedores do Flamengo tratando como se fosse o novo Vinícius Júnior. Foi emprestado para vários clubes, não rendeu em lugar nenhum, cometeu ato de disciplina no Atlético Paranaense, saiu de lá com apenas, 20 minutos em campo, foi para Portugal, não rendeu também, foi para o Juventude e agora cometeu mais um ato de disciplina. E segundo apurei lá no Juventude, existe a chance de ele ser devolvido ao Flamengo. Pelo menos o Juventude vai pensar nisso. Perguntei qual foi o ato de disciplina, apenas me responderam: algo pessoal, não podemos falar. Beleza, mas é um jogador que, pelo visto, tá doido para pôr um fim na carreira dele, porque é ladeira abaixo também, nunca vi, cara. Onde vai, arruma problema o Peterson, atacante jovem que tem contrato com o Flamengo ainda. E por falar em atacante, o jornal o Globo trouxe uma informação aí envolvendo Flamengo e Corinthians brigando por atacante. Nós já falamos sobre esse atacante aqui recentemente, o Wesley, do Al Nassr. O Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Confesso que eu tentei apurar no Corinthians, até o momento não obtive resposta se o Corinthians deseja ou não. O Globo também cita o Botafogo. Botafogo também procurei aqui e até agora nada. Também não me responderam. Então, enfim, eu gostaria... Vamos ver, vamos aguardar. Mas do lado do Flamengo, repetir o mesmo discurso de vídeos anteriores aí, não tem nada, o Flamengo não pensa na contratação desse jogador. Me falaram até que o José Boto nem conhece o atleta, que o atleta não está nos dados da equipe de scout, que observam possíveis contratações ou possíveis negociações com jogadores que são bem avaliados por essa equipe. Para finalizar nosso vídeo, galera, Alcaraz. Informação importante, o empresário dele vai essa semana para a Inglaterra para resolver a situação do Alcaraz. E, segundo eu apurei com o empresário, a tendência é que ele seja comprado pelo Everton. E é isso que o empresário vai resolver, porque o Alcaraz quer ficar no Everton, está feliz no Everton. A ver se o time inglês vai conseguir chegar num acordo, porque o jogador precisa bater a meta e ainda não bateu a meta de compra obrigatória. Não bateu na meta, o Everton pode negociar com o Flamengo o valor dessa opção de compra. Mas o jogador quer continuar no Everton. Vamos ver, no Flamengo ele não vai ter espaço, segundo eu apurei. Beleza? Tamo junto, um ótimo dia pra vocês. Beijo, abraço, fui! Mano, vou ser bem sincero com vocês. Quando eu vi essa notícia entre Flamengo, Corinthians e o Botafogo por esse atacante, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: será que vale mesmo esse corre todo? Porque assim, a gente sabe que o mercado tá cheio de promessa, mas nem toda aposta vira realidade. E Flamengo tem que parar de cair nessa de sair correndo atrás só porque outro time grande entrou na jogada. Mas isso é apenas conversa pra boi dormir. Flamengo já deixou claro que não tá nessa disputa. Sobre o Alcaraz, pra mim essa atualização só mostra que a diretoria tá tentando finalizar de uma forma que fique bom para ambos. O Flamengo não pode mais errar em reforço porque cada contratação mal feita custa caro. E a gente viu isso acontecer algumas vezes já. E esse papo de jogador podendo ser devolvido, aí já é demais. Não é possível como esse jogador só causa problemas e se voltar, vai fazer o mesmo no ninho do urubu. O Flamengo é gigante demais pra ficar com um jogador que não pensa em se encaixar no time, no vestiário, no momento do time. Enfim, minha opinião. Tá na hora de mais estratégia e menos oba-oba. Contratar certo, investir onde precisa e parar de entrar em leilão com outros clubes só por status. E você o que acha? Concorda comigo ou tem um pensamento diferente?